você trouxe outro, e aí a gente vai misturar um pouco deles dois que se conversam muito dentro do seu trabalho, dentro do que você discute e dentro da realidade que é o Brasil. E acho que eu queria começar com uma pergunta realmente provocante, que é qual que é o problema do sistema penal? Céu. Uma pergunta que acho que daria, tipo, horas e horas e horas a gente pensar e diagnosticar e não ia chegar no ponto, né? Mas começando, assim, do sistema penal, né? Acho que ajuda a gente, tem me ajudado, a entender o sistema penal de fato como um sistema, como um grande circuito que atravessa várias das nossas instituições e que a prisão, o sistema carcerário em si, é um dos pontos desse grande circuito, assim, tipo uma rede, e essa rede é formada por vários espaços que passa desde a polícia civil, a polícia militar, tipo a defensoria pública, o ministério público, o sistema judiciário e tem a prisão um dos pontos, assim, um dos dispositivos desse grande circuito, né? Mas se a gente pensa qual é o problema ou os problemas do sistema penal, acho que o primeiro, que é o mais escancarado, que todo mundo que estuda, trabalha e vivencia de perto a relação com esse sistema, é a seletividade. Acho que o caráter de que, para operar, ele acaba acionando uma certa seletividade em quem que é capturado ou quem que é passível de ser capturado pelo sistema penal. E essa seletividade aqui no Brasil é uma seletividade que tem raça, uma seletividade que tem território onde você mora, uma seletividade que tem idade também. Então esse conjunto tem classe, essa seletividade. Então, para começar com um dos grandes problemas que abre uma série de outros grandes problemas, é o caráter seletivo do sistema penal, né? Um sistema que é feito para punir, então ele se baseia numa lógica de operar a punição a partir do Estado, o Estado que pune as pessoas, mas o Estado acaba punindo algumas pessoas. Algumas pessoas são puníveis, outras pessoas não são puníveis na lógica desse Estado penal. Então acho que o primeiro grande problema é a seletividade, inclusive entre nós pessoas trans também, que acho que a gente vai poder ir afunilando essa conversa. O sistema penal ele tem, como você traz, diversos problemas, mas me parece que ele tem um grande problema, talvez, que é o próprio sistema penal. A forma como ele opera e se estrutura, né? A gente fica tentando consertar o sistema penal como se ele não fizesse exatamente o que ele foi feito para fazer. Uhum. Ele foi criado para fazer. A gente fica tentando encontrar um erro e consertar esse erro. E parece que quanto mais você se aproxima dos estudos, você percebe que esse erro não existe. Ele não existe. Ele faz o que ele é para fazer, né? É isso, tanto que há algumas linhas que pensam e que trabalham, que atuam com o sistema penal, que pautam, por exemplo, de que talvez a melhor solução para esse grande problema, que é um problema histórico, um problema que se funda num determinado momento, num determinado tipo de sociedade e que segue aí, e que a principal solução para esse problema seria que o sistema não existisse. Então a gente vai chamar de abolicionismo penal, inclusive, um conjunto de práticas que entendem que as práticas racistas mesmo, as práticas classistas são tão enraizadas nesse sistema que a gente precisaria repensar o sistema inteiro. Repensar o que é que a gente considera como erro na nossa cultura, o que é que a gente considera que é alguém errar e como que a gente produz punição para esse erro, assim, para esse conjunto de questões. A gente tem um mito da ressocialização. Ah, eu, Céu, cometi algo que é considerado um delito, um crime, seja o que for, então o Estado vai me reeducar para eu aprender de novo a viver em sociedade. Só que isso é um mito, porque a forma como esse Estado penal opera reeducando é imprimindo me tirar do meu convívio social, me tirar das minhas redes de afeto, me tirar das possibilidades todas que eu tenho de me desenvolver coletivamente, me jogar num lugar terrível para quem já entrou numa prisão, sabe como é horrível esse espaço, e me torturar seguidamente, assim, me oferecer condições análogas à tortura ou às vezes à própria tortura, assim, como cotidiano. Então acho que isso, para quem entrou na prisão com um olhar um pouquinho mais crítico já, entende que esse lugar não produz nada além de morte, assim, nada além de tortura, nada além de privação de direitos básicos também, né? Então acho que eu concordo completamente com a ideia de que algumas pessoas pregam de que a saída para o sistema penal seria a gente reinventar completamente o que é que a gente entende como a relação de, e a gente até tem um jargão, né, de pensar a relação entre o que a gente considera crime, o que a gente considera transgressão e o que a gente considera punição disso.
E aí pensar de um modo complexo mesmo, assim, sobre isso, que é pensar de um modo complexo sobre as nossas relações, né? Sobre como que na nossa cultura a gente se vinga de algumas pessoas e a gente considera que o Estado tem que se vingar de algumas pessoas por alguns motivos que as pessoas fizeram. E outras culturas funcionam de outras formas. Culturas tradicionais brasileiras funcionavam de outra forma. Culturas tradicionais africanas ou afro-brasileiras funcionavam de outra forma. Então, por que essa cultura que a gente herda da Europa se vinga de algumas pessoas e como que se vinga e como que a gente pede que o Estado se vingue de algumas pessoas é muito se ver fora disso, é muito isso. louco, né? Quando a gente discute abolicionismo penal, a gente sempre recai no tá, mas o que a gente coloca no lugar? É, O que a gente põe no lugar? é isso. E todo mundo para nesse lugar. O que a Sim, gente põe? O que se faz? Como se o que tivesse tá bom. sim, Uma lógica, ou o que tá é ruim, mas não tem nada melhor. É o sim. que falo no capitalismo também, inclusive. E a gente naturaliza assim a existência de alguns lugares sem olhar mesmo o que é que constitui. Por exemplo, se a gente olha os dados mais básicos, dados do Infopen, do Censo Penitenciário, que é lançado de tempos em tempos, assim, o principal motivo que faz com que pessoas, geralmente pessoas jovens, pobres, pretas, sejam encarceradas e percam anos da sua vida dentro de um lugar terrível, em geral são crimes contra o patrimônio, roubar coisas poucas assim, ou crimes relacionados ao tráfico de substâncias consideradas ilícitas. Tipo, andar no bolso com algumas gramas de maconha que alguém vai dizer que você é traficante, enfim, muito por alguns critérios subjetivos e sociais do que por elemento. Então, se a gente for pegar os dados de quem de fato está sendo preso, em geral são jovens, pretos, pobres, que tem alguma relação, tipo, de um pequeno delito de furto de alguma coisa, de algum roubar um celular de alguém ou roubar alguma coisa de alguma loja, ou ter alguma relação com substâncias que o Estado considera ilegais, basicamente. Então isso já desmonta aquela ideia de que o sistema prende bandidos terríveis, psicopatas, criminosos que mataram 50, 500 mil pessoas. Não, assim, quem de fato está Não sendo é quem é encarcerado é a preso. juventude preta pobre que tenta sobreviver com quase E a nada. prisão gera um efeito muito louco de separação, né? A gente sempre pensa o presídio como aquele lugar que tem um monte de não pessoas, de não humanos, né? A gente nunca. É muito difícil para uma pessoa que se considera cidadão de bem, né? E aí eu digo não só a lógica bolsonarista do cidadão de bem, mas todos nós que nos pensamos enquanto pessoas de bem, é um lugar que não incomoda. Ele tá lá e a gente meio que não se importa muito com o que acontece lá porque a gente acha que não é um problema nosso. É um depósito da sociedade, Isso, né? A prisão funciona como um isso. depósito e a gente pensa que a gente nunca vai pra lá. Então a gente não precisa se preocupar com o que acontece lá. Ele existe pra colocar o que não presta, o que não serve pra sociedade e depois a gente vê o que faz. Isso. Tem até algumas teóricas que vão pensar o sistema penal e pensar essas relações do sistema penal com a sociedade de uma forma mais crítica, que até vão apontar que em determinado momento da nossa cultura, da nossa estrutura de classes e de raça mesmo, alguns grupos se tornaram obsoletos, se tornaram excedentes assim para o Estado. O Estado não tem muito o que fazer com essas pessoas, não vai oferecer emprego, não vai oferecer casa, não vai oferecer nada. Então o que é que se faz com essas pessoas? E aí algumas teóricas apontam que nesse momento histórico, que aqui no Brasil a gente consegue marcar especialmente como fim da suposta abolição, começo dos 1900, mas em outros países, Estados Unidos, em outros momentos históricos, mas o mesmo movimento de que tem uma grande massa de uma população excedente que não tem lugar nesse sistema, não tem lugar nessa sociedade. Então qual o lugar que se oferece? O sistema penal aparece aí como um lugar possível, como tu diz, um lugar de dar um lugar social para essas pessoas que são excedentes. Daí que tem até uma frase meio forte, assim, tipo, de algumas autoras que se repetem, de que em alguns contextos o sistema penal é pensado como uma política habitacional, inclusive, para as pessoas consideradas excedentes. Ah, não vou dar casa, então o que eu faço? Encarcero. Não vou dar emprego, não vou dar escola, não vou dar segurança social, então encarcera. Criminaliza e E encarcera. quando a gente entra por discussões que estão, né, que vão e voltam, então são mais fortes nesse governo no Brasil de privatização dos presídios, né? De fazer com que o presídio gere renda, gere dinheiro. Né? Muita parte da lógica de que o Estado não pode gastar com essas pessoas, que o nosso dinheiro de pessoas de bem, trabalhadores, não pode ser gasto com bandido, né? Porque a gente cria essa dicotomia, nós e os bandidos são sempre eles que estão no presídio. A gente entra num problema ainda maior, que é como isso sai e pode
passar muito facilmente para a escravidão. Assim. Uma escravidão obrigatória e justificada socialmente, aceita socialmente no século XXI, nesse momento histórico. Sim, trabalho não remunerado, trabalho gratuito, trabalho forçado, inclusive. E a gente vai legitimando isso porque, não, essa pessoa é menos humana, como tu disse, essa pessoa não é tão gente, essa pessoa não tem direitos. Tanto que acho que um debate que para mim tem feito cada vez mais sentido e que a gente faz pouco nos diálogos com direitos humanos, a gente faz pouco nos movimentos sociais de uma forma geral, é de que talvez seja incompatível a gente dizer que defende direitos humanos enquanto existe um sistema penitenciário, um sistema carcerário, um sistema penal privando pessoas de direitos. E a gente vive um paradoxo, assim, de que alguns movimentos de direitos humanos pedem criminalização. Então isso para mim é um paradoxo, assim, eu fui entendendo e hoje eu acho cada vez mais um paradoxo, quando, eu, Cel, sou defensora dos direitos humanos, mas eu peço que aquela pessoa seja presa, então eu peço que ela não tenha direitos. Então eu peço direitos humanos para alguns humanos, e são os humanos que eu considerar que são dignos de ter direitos, assim. Então para mim isso já desmonta a própria lógica de direitos humanos como direitos das pessoas que deveriam ser básicos para todas as pessoas, né? Então acho que não tem como não concordar, por exemplo, com a Angela Davis, quando vai pensando de que uma sociedade onde existem prisões nunca será uma sociedade democrática, de fato. A gente nunca vai chegar, de fato, a poder se pensar como somos uma democracia enquanto existir uma prisão. Porque a prisão é um grande espaço de revogação absoluta dos direitos das pessoas que estão lá, seja por que for, assim. E aí a gente precisa dialogar coletivamente, assim, com complexidade do que é que a gente faz, então, com esses processos, assim. O que é que a gente faz, então, com o que a gente considera transgressão. Mas o modo como a gente responde hoje é um modo de privar a pessoa de todos os direitos básicos, inclusive o direito, às vezes, à alimentação, direito a ter um banheiro, assim, direito a poder tomar banho, direito a ter uma roupa para vestir, direito a ter um lugar minimamente decente para dormir, assim, direito a ter saúde, direito a ter acesso à saúde básica. Coisa mais comum para quem entrar num presídio, para quem vê os relatórios dos mecanismos de combate à tortura, é gente que acaba tendo comorbidades graves e não tem acesso a uma enfermeira, não tem acesso a um Dorflex, enquanto está com o braço infeccionando, enquanto está com uma perna sendo necrosada, enfim. Então é muito, muito terrível, assim. E eu acho que a gente não tem como se pensar defensor de direitos humanos enquanto a gente defende criminalização, enquanto a gente defende prisão, defende punição para alguns, defende que alguns tenham seus direitos retirados, seja pelo que for. E aí isso convoca a gente a pensar outras questões, né? Que é sobre como que a gente, enquanto sociedade, vai se constituindo a partir da ideia de uma punição, como se fosse natural querer que as pessoas sejam punidas. Como que se fosse natural querer que as pessoas sejam humilhadas publicamente, querer que elas tenham seus direitos revogados ou que sejam mortas até. E isso, a gente pode até pensar de como que, subjetivamente, como a gente se constrói como sujeito, isso é uma herança muito, muito, muito direta da escravização. É uma herança muito direta da gente se acostumar a ver pessoas pretas na praça sendo chicoteadas. E a gente acha, passou, mas hoje a gente acha normal que algumas pessoas pretas sejam espancadas pela polícia. Né? É. Então, Cel, essas outras questões dariam um vídeo só, um vídeo à parte inteiro só pra elas. Então eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui, por a gente ter batido esse Já acabou aqui rápido. A gente não tem como passar muito mais do que isso, mas assim, sensacional, a gente realmente se empolga porque é um tema que abre 1000 leques, 1000 possibilidades. Mas é isso, obrigado. Não, por isso.